No áudio de hoje, eu quero falar sobre os sacerdotes. Eu quero continuar com as mensagens aonde eu procuro trazer a consciência das pessoas do que é viver a nova aliança. Como eu já disse e repito, infelizmente o sistema religioso não comenta sobre isso. Não é lucrativo para eles trazer essa consciência para o povo, porque o povo vai descobrir muitas verdades que ficam ocultas quando você não abre o jogo, 100%. E o objetivo aqui, como não é lucrar, não é fazer discípulos para mim, então eu não tenho preocupação de abrir todo o jogo, de contar tudo. E eu quero falar hoje sobre a questão dos sacerdotes. Por quê? Porque muitas pessoas ainda hoje são chamados de sacerdotes, somente na igreja católica. Na igreja evangélica, os pastores, eles dizem que não são sacerdotes, mas são. São porque o que importa não é o nome que eles carregam, mas a função. Qual era a função do sacerdote na velha aliança? A função do sacerdote era ser um intermediário do Pai para com o povo. O Criador do universo, ele não se comunicava com o povo diretamente. Por isso é que ele levantou esses homens com essa função de serem sacer, ou seja, sagrados. Ser sagrado é isso, é você receber o sagrado em si. E no caso deles, eles tinham a incumbência de levar ao povo a mensagem do Pai. Por que o Pai não se comunicava com o povo diretamente? Porque o povo ainda era muito sujo. A podridão do mundo, dos enganos que a humanidade tem em sua mente, ela afasta a humanidade do Pai. O Pai quer se comunicar com o povo, mas o pecado, a sujeira, os enganos não deixam. Então, o povo de Israel, eles não tinham diferença do restante da humanidade quando foram chamados. Eles eram tão sujos e tão podres igual. Então o Pai não podia se comunicar com eles. Ele se comunicou com um deles, que foi quem? Foi Abraão. Ele se comunicou com Moisés, ele se comunicou com algumas pessoas que ouviam a sua voz no seu entendimento. Então com isso ele conseguia se comunicar com essas pessoas. Mas com o povo em geral, não. Com o povo em geral não era ele que se comunicava. Ele se comunicava com os sacer, os sagrados. Ele transformou esses homens em sagrados, para que pudessem então receber a sua mensagem e repassar para o povo. Como eu já disse, já falei muito no canal, as parábolas deixam claro que na velha aliança o Criador do universo não se fazia presente. Já falei na parábola, por exemplo, da vinha, Marcos 12, que ele arrendou uma terra, chamou os lavradores. Os lavradores nada mais eram do que os sacerdotes, homens que foram chamados para poder falar por ele. Então eles cuidavam do povo por intermédio do que ouviam do Pai. Os pastores evangélicos, eles dizem que não são sacerdotes, mas eles dizem que você tem que ir para a igreja para ouvir a voz de Deus. Então eles continuam sendo sacerdotes, porque a função do sacerdote era trazer o recado do Pai para o povo, porque ele não se comunicava com o povo. Os líderes religiosos não dizem que quando você fala mal dele, você está falando contra o ungido de Deus. O ungido eram os sacerdotes. Só que eles se esquecem que na nova aliança todos se tornam ungido. Todo aquele que crê, Aí a casa deles cai. Porque se o Espírito do Eterno Criador foi derramado sobre toda a carne, então não existe mais um ungido específico. É muito interessante entender isso. Então, sacerdote, se a gente analisar de forma bem simples o significado de sua palavra, eu já falei metade dela, que é o sacer, que vem de sagrado. Se você procurar, você vai ver o significado de sacer, vem de sagrado, ou seja, então eles ouviam a voz do Pai no seu entendimento, Isso que os tornavam sagrados. E depois vem a palavra dote. Dote vem de casamento, Quando o pai do noivo, ele
queria casar o seu filho, né? Sabemos que ele oferecia um dote para o pai da noiva. Ele oferecia um dote. E no tempo oportuno ele vinha e pagava o dote e havia o casamento. E foi justamente esse o tratado que o Criador fez com os lavradores da vinha. Vocês vão cuidar, vocês vão gerar, né, a minha noiva, vão lapidá-la através da palavra pura que eu vou ditar a vocês na consciência de vocês. E vocês vão lapidar a minha noiva, deixá-la perfeita, pura, cristalina, mantendo-a virgem no sentido de não contaminá-la com os entendimentos carnais do mundo. E no momento propício, trarei o noivo para se casar com ela. E esse povo que se casará com o noivo será o povo mais feliz da terra. Um povo que não terá hierarquia, um povo que não terão dominadores sobre si, um povo que não haverá doenças, um povo perfeito, porque seriam guiados pelo Espírito Santo, que é justamente o dote. Olha que perfeito. O dote que o Pai ofereceu para os sacerdotes, o dote nada mais é do que o seu Espírito. Esse era o pagamento que ele traria. Todos ouviriam a voz no seu próprio entendimento e fariam o que era correto, sem a necessidade de ninguém ensinar nada para ninguém, como Paulo disse no livro de Hebreus, capítulo 3, 12, 10. Paulo fala muito sobre isso, sobre o novo pacto, capítulo 8. O novo pacto é isso: todos ouvindo a voz do Pai em seu próprio entendimento, sem a necessidade de ninguém ensinar nada. Do mesmo jeito que os sacer eram. O sacer ouvia a voz do Pai no seu próprio entendimento. Por isso era sacer, sagrados. Aí o Pai falou: eu vou trazer o meu Espírito sobre todos, desde que vocês mantenham a minha noiva limpa, pura e cristalina. Só que sabemos que no decorrer da história, os sacer se contaminaram, se corromperam, como na parábola da vinha o Messias ali deixa claro. E quando falo Messias, já comentei e repito, mas é bom sempre reforçar: Messias, a palavra significa ungido. Então ele estava cheio do Espírito do Pai. O Messias, ele era o próprio Pai ali, usando o templo, que era o Messias, para falar com o povo. Então você percebe que ali, o próprio Pai dentro dele estava trazendo à humanidade a consciência de como ser guiado pelo Espírito Santo. Só que, infelizmente, como a noiva estava corrompida porque os sacerdotes se corromperam, e o Pai deixou claro isso, né, através do filho na parábola da vinha, que eles mataram os servos, que eram os profetas que o Pai mandava. Ele deixa claro na parábola dos talentos que aqueles homens enterraram a verdade do Pai, não a ouviam mais, preferiram ficar com os enganos. E aí o Pai, o que o Pai fez? Tirou o conhecimento que eles tinham, como ele fala claramente na palavra dos talentos. Tirou de quem, como que ele fala lá? Quem tem terá mais, e quem não tem, até o que tem será tirado. Então ele tirou daqueles homens o entendimento da sua verdade, porque não valorizaram, né? Outras parábolas, por exemplo, lá do mordomo infiel, ele deixou claro que aqueles homens usurparam dos bens do Pai, ou seja, do Espírito Santo, da voz do Pai. Pegaram aquilo que o Pai ditou para eles e criaram uma religião. E começaram a se beneficiar daquilo, lucrar, como a parábola deixa isso claríssimo. E eles ficaram ricos, como a parábola do rico e do Lázaro, o Messias também deixa claro. O Pai ali falando pela boca dele, prestando juízo contra aqueles homens, que é o que está escrito em Malaquias 3, que ele faria quando ele viesse. E ele fez. Então você vê que tudo é muito nítido, muito claro. Aí o Pai vindo e não encontrando uma noiva fiel, uma noiva que estava preparada para recebê-lo, não tinha mais o entendimento, né? Que no início o Pai começou a passar através do sacerdote, enquanto eles ainda ouviam a voz do Pai. Como eles não começaram a ouvir mais a voz do Pai, não passaram isso para a noiva, e a noiva se corrompeu. Chegando o noivo, a lamparina das noivas estavam todas apagadas, como na parábola das 10 virgens está escrito. O Pai entrou para dentro da ceia e as noivas ficaram para fora. Então, se você parar para analisar, é perfeito o entendimento. Por quê? Porque o Criador do Universo, ele queria trazer o seu Espírito Santo à Terra. Ele, vendo que a sua noiva não ouviu, então ele liberou o seu Espírito Santo a quem? A todo aquele que crer. Como o Messias falou, né?
Quem crer e for batizado, esse será salvo, porque aquele que recebe o Espírito do Pai, ele se salva, porque ele começa agora a andar no caminho da luz. Como João fala, né? Aquele que conhece o Pai anda na luz. É isso que o Messias veio fazer. Ele trouxe a luz através de suas palavras, e aquele que crer, e crer não é dizer eu acredito, não, crer é praticar. Quando você pratica, lembra que o Messias, né, o Pai falou pela sua boca dizendo, aqueles que me amam me obedecem. Então crer é isso, é fazer o que ele realmente ensinou. Aí você mostra que creu, e aí você se salva. Aí você se salva não por mérito seu, mas porque você está ouvindo a voz do Espírito Santo. É isso que Paulo fala, que é um favor imerecido. Nós não merecíamos o Espírito do Pai, e o seu Espírito é dado a nós. Olha que maravilha. Então quando a gente entende essa maravilhosidade, a gente fica assim, sabe, sem palavras, de saber que o Pai teve todo um plano para trazer o seu Espírito ao mundo, mas a quem o pão foi preparado não o valorizou, e ele então derramou o seu dote a todo aquele, ele disponibilizou, na verdade, o seu dote a todo aquele que crer. E aí essas pessoas aceitam buscá-lo em espírito. Por isso que o Messias falou para a mulher samaritana que é só em espírito que o dote é dado, né? É só quem o busca em espírito, porque aí você recebe o seu dote, é guiado pelo Espírito Santo, vai se salvando e não tem mais dominação dos homens. Por isso que sacerdote na nova aliança, alguém que diz que fala em nome do Pai, não existe mais, porque ele mandou embora aqueles homens. Na parábola do mordomo infiel isso está claro. Ele não precisa mais de ninguém. Agora é aquele que crê, está na mão de cada um. Creu, recebeu a nova aliança, aliança de casamento, se torna íntimo do Pai, busca-o em espírito e automaticamente está casado com ele, não tendo mais ninguém se intrometendo nessa relação, porque se intrometer vira uma prostituição. O Pai quer intimidade, né? Então, sacerdote na nova aliança, qualquer pessoa que vem dizendo que Deus está mandando dizer, tem uma mensagem de Deus para você, cuidado, porque o Pai não precisa mais disso. Ele não precisa mais de sacerdote. O sacer agora é todo aquele que crê. Todo aquele que crê, ele se torna santo aos olhos do Pai, cheio do seu Espírito Santo, e recebe o seu dote. Isso é maravilhoso. Que o Eterno fale muito ao seu entendimento através desse áudio. Eu espero que você possa compreendê-lo, e depois, com o tempo, eu gravarei um outro para me aprofundar mais nesse assunto, porque é algo maravilhoso. Não se esqueça, sacerdote foi necessário para a velha aliança, quando o Pai não se comunicava com a humanidade. Depois que o Pai veio ao mundo, encontrou um tempo perfeito para falar com o povo, que foi o corpo do Messias, e ele trouxe a sua verdade, não dependendo mais de sacerdotes para falar. Através desse momento, o Pai não precisou mais de sacerdote, e nunca mais ele precisará. Agora basta crermos, né, que somos batizados pelo seu Espírito e vivermos de verdade aquilo que ele falou pela boca do Messias. Quando assim o fizermos, estamos casados com ele, vivendo a nova aliança. Que o Pai Eterno abençoe sua vida e não seja mais um remendado, aquele que é todo fermentado pelo sistema. Viva a nova aliança. Que o Pai Eterno abençoe sua vida grandemente.